É... Oi, gente, de novo. Vou dar revisão para vocês de química inorgânica e bem pouquinho de química orgânica. Tudo aberto, tudo eu consigo ver o que vocês falam. É... Vocês podem perguntar pelo chat ou por voz, eu consigo ver os dois, então tá certo. Tá, química inorgânica, para começar triste, né? O que é química inorgânica, né? O estudo de substâncias inorgânicas, ou seja, que elas não têm carbono ligado a hidrogênio, certo? E isso pode incluir muitas coisas, desde produtos sintéticos até vários compostos que a gente vê por aí, né? É, Química inorgânica é bastante aplicada em indústria, tá? Resumindo é isso, sobre o que é, né? E aí, química inorgânica é dividida em vários parâmetros. Então, a gente tem o que são os elementos, as propriedades, e por que elas têm essas propriedades, os compostos em si, que são depois que eles se juntam, certo? É, Coordenação e química de compostos em si. Então, a gente pode ter íons metálicos, pode ter grupos, vários. Muito aberto isso. É, Metais, obviamente, a gente tem um espaço na nossa tabela periódica só para isso, né? É, Não metais, que é o que a gente mais usa, né? Halogênios, para gases nobres e outros. Uh, Catálise e materiais inorgânicos. Resumindo o que vocês precisam saber mais. Assim. Aí nós temos ácidos e bases, sais e óxidos. O que eu acho mais importante para vocês é ácidos e bases, sais e óxidos, e vocês saberem balancear algumas coisas. Porque eu acredito que é o que vai mais. Vocês vão... É possível que caia, não para vocês balancearem, mas para vocês saberem se fazer com aquilo ou não. É... Compostos inorgânicos. Eu tô indo muito rápido? Ou tá ok? Tá. E o que são os compostos em si, não é mesmo? São substâncias que não contêm carbono e hidrogênio. Então, tudo que tem carbono e hidrogênio ligado bonitinho assim, só carbono e hidrogênio, pode ser também, é orgânico. Sim. Na maioria das vezes é isso que vai acontecer. É, E aí o que pode ter além, né? No caso, já que não tem só carbono e hidrogênio, que vai ter? Pode ter metais, não metais, gases nobres, entre outras coisas. Exemplos e categorias. Sais óxidos, ácido, hidretos é uma coisa que a gente nem usa. E gases nobres e outros compostos. E aí vocês me perguntam o que é ácido, base, sais e óxidos. Ácido base é, entre aspas, um pouco óbvio, porque é ácido de base, e isso a gente avalia a partir do pH. E se ele forma uma hidroxila. Mas eu vou explicar isso, tá? Calma. Tô falando bem rápido porque né? Ah, leis ponderais são leis que são extremamente importantes, não só para química inorgânica, mas para química orgânica. Porque elas são as nossas leis principais. Sabe que tipo física tem lá os três princípios da física lá? Então, é tipo isso aqui pra química.
E aí, uma das nossas pessoas mais importantes é o Lavoisier. Vocês provavelmente já ouviram falar bastante sobre as regras dele na escola. E aí nós temos três leis ponderais principais: conversão de matéria, conversão de massa, proporção definida e proporção múltipla. Conservação da matéria nada se perde, tudo se transforma. Então, se você for fazer algum balanceamento e aí acontecer alguma coisa de, por exemplo, ter um triângulozinho no meio, é porque você está transformando aquecimento. Então você está transformando, não, você está aplicando aquecimento ou outro tipo de catalisador para aquilo fornecer alguma coisa para você. Então você pode misturar duas coisas, só que para aquelas duas coisas se misturarem, você precisa de calor. E aí o calor vai se transformar, então você não está perdendo calor, certo? Proporções definidas. Composto sempre terá a mesma proporção de massa e de seus elementos constituintes, independente da quantidade de substância presente. Dá para entender isso como balanceamento. Então, tipo, se eu tiver dois carbonos no reagente, eu tenho que ter dois carbonos no produto. Então, sempre vai ter que estar proporções iguais. Tá? Proporções múltiplas afirma que se dois elementos podem combinar para formar mais de um composto, a massa de um dos elementos que combina com a massa fixa do outro elemento estão em proporções inteiras e pequenas. Isso implica que elementos podem combinar em diferentes proporções para formar compostos. Eles, no caso, eles não precisam ser iguais, mas eles podem se combinar. Entendeu? Não sei se dá para compreender. E aí, de revisão é isso. Eu tô indo muito rápido, gente? Ou tá ok? Isso aqui primeiro. Super importante. Ligação química. Nós temos três principais, que são que, ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. Lembre-se delas, pelo amor de Deus. Talvez a metálica vocês não vão ver muito, mas a iônica e a covalente vocês vão ver muito na vida de vocês. Sempre que falarem química, vocês vão ver essas duas abençoadas. Sempre. Sempre. Tá, o que é ligação química? É o processo de átomos se combinarem para formar uma molécula, certo? Vocês lembram como átomos se combinam? Mais ou menos? Não, talvez. Lembram da camada de valência? Essas coisas? Tá. Então seguimos a lógica. Os átomos vão se combinar, mas para eles se combinarem de alguma forma, eles têm que fazer algum tipo de ligação, certo? É, e aí nós temos iônica, metálica e covalente, certo? Certo. Tá. Ligação iônica. É um tipo de ligação que ocorre quando átomos com diferentes significatividades em eletronegatividade. Ou seja, sua tendência de atrair ou afastar elétrons. Atrair. Isso aí. Transferem elétrons para formar íons positivos, que são seus cátions, e os íons negativos, que são os ânions. Esses íons são mantidos juntos por uma atração eletrostática devido a cargas opostas. Então, ligação iônica, vocês pensam em ímã, certo? Porque para você grudar os dois, você tem que ter ímãs diferentes. Não pode ser os dois se atraindo, certo? Tá.
Como funciona isso, não é mesmo? É, formação de íons. Um átomo que tem uma tendência maior de atrair elétrons. Ou seja, ele vai roubar para ele, certo? De um outro átomo que tem a tendência de liberar elétrons. Isso resulta na formação de íons, átomos que perdem elétrons para formar um cátion, um positivo, porque agora tem mais prótons do que elétrons, certo? E aí nós temos a atração eletrostática. Cátions e ânions são atraídos um pelo outro devido à atração eletrostática entre as cargas opostas. Ou seja, opostos se atraem. Não que isso é realmente verdade, mas na química isso é. Essa força de atração mantém os íons juntos e a formação iônica. E aí eles vão ter uma estrutura mais cristalina. É, vocês podem pensar, geralmente, quando a gente vai ter uma formação de ligação iônica, vocês podem pensar que provavelmente, não que seja a regra, mas provavelmente vai formar alguma coisa tipo um sal. Sal de cozinha, bem pequenininho, salzinho. É... Tá ok, gente? Tá indo, né? Ligação covalente. Quando os dois compartilham elétrons. E aí, ligação covalente, você pode pensar em comunismo. Todo mundo é igual. Todo mundo recebe a mesma coisa, a mesma quantidade. Para ter uma estabilidade. É uma ligação é tipicamente formada entre átomos que têm uma tendência semelhante de atrair elétrons, o que significa que eles têm eletronegatividade relativamente próxima. Como funciona? Como funciona? Eles compartilham elétrons. Ou seja, eles podem compartilhar um elétron ou mais pares. Então pode compartilhar até, sei lá, 5 elétrons. Dependendo do elemento, tá? Lembrem-se disso. Cada elemento pode compartilhar uma certa quantidade. Para preencher os níveis de energia mais externos de ambos os átomos. É, formação da molécula. Quando os átomos compartilham elétrons, eles formam uma unidade estrutural chamada molécula, ou seja, duas coisas diferentes. E cada átomo da molécula contribui com elétrons para os pares de elétrons compartilhados. A molécula tem uma estrutura tridimensional que é determinada pelo número de disposição de elétrons de ligação. Falei muito rápido, né? Ah, nesse caso, os elétrons vão ser mais estáveis. Então, vai ter uma certa dificuldade de separar. Tá? Na iônica, eles têm uma certa facilidade para separar. Não que vai, tipo, nossa, pronto, separou, mas eles têm uma mais facilidade do que os covalentes. E aí os covalentes podem ser polar e apolar. E aí isso tem a ver com água. Sempre, né? Toda a vida de vocês vai ter uma coisa a ver com água. E aí o não polar ocorre quando dois átomos têm eletronegatividade igual ou muito próxima. E aí eles vão ter uma molécula não polar. E apolar é quando. Tá, eles usam. A eletronegatividade deles é moderada entre os dois envolvidos. Resulta em uma ligação desigual de elétrons na molécula. Certo? E aí, quando for polar, vocês pensam próximo da água. Então ele vai se ligar com a água. E não polar, eles não se juntam com a água. Certo? Deu pra entender essa parte? Polar água, não polar não água.
Gente, se tem alguma dúvida, tá aqui? Ou tá tranquilo? Esse é o momento de vocês perguntarem, assim, sabe? Vocês terem uma prova um pouco mais fácil. Tá, seguimos então. Ligação metálica. Sempre, obrigatoriamente, ligação metálica vai ter um metal. Você viu lá uma abreviação de um metal ou o nome de um metal, aquilo vai ser uma ligação metálica. Com uma liga metálica. Ela é responsável pelas propriedades características de metais, como condutividade, blá blá blá. É, ela é diferente da covalente da iônica, que envolve compartilhamento ou transferência de elétrons, respectivamente. Ligação metálica, geralmente, sim, muito provável, assim, se vocês forem trabalhar com alguma coisa em química ou verem alguma coisa relacionada a isso, ligação metálica vai ser aplicado para fazer banhos, geralmente. Tipo banho de bijuteria, banho de prata, banho de ouro. Eu sempre pensando nos dois, sabe? É... Mas então, é isso. Ligação metálica, vocês pensam em banho de bijuteria. E aí nós temos o modelo de mar de elétrico. E aí é nisso que entra o banho que eu falei. Porque você vai ter o seu material lá, bonitinho, que ele vai ser um receptor de elétron. E aí você vai ter uma água, geralmente ela é bem salgada, não experimenta, mas geralmente ela é salgada. E ela vai ter uma outra placa de metal, de algum tipo de metal, que vai liberar elétrons. Então, dentro da sua água vai ter elétrons soltos, bem felizes lá, bonitinhos. E aí, o que vai rolar? Um tem afinidade de soltar, o outro tem afinidade de receber, certo? Os elétrons soltos naquela água vão para quem tem a facilidade de receber. E aí vai formar o banhozinho lá bonitinho, as peças de ouro ou de prata que tem que são banhadas. E daí elas são usadas por atração eletrostática, que não é associada a um átomo específico e, portanto, pode se mover livremente através da estrutura metálica. Elas são atraídas para o núcleo positivo dos átomos metálicos, criando uma forte atração eletrostática entre elétrons livres e os positivos dos átomos, certo? É... Eu sinto que eu tô indo muito rápido. Tá, e aí vai ter elétrons livres que vai fazer com que conduzam calor, certo? Fazendo que fique um pouco mais flexível. Então, se vocês não sei os programas que vocês assistiram, se vocês já assistiram Desafio sobre Fogo, acho que é esse o nome. Vocês vão ver uns carinha lá muito louco formando não, fazendo baixado, fazendo par. E aí, se vocês repararem, eles vão aquecer totalmente o metal, que vai ficar vermelho. O metal vai perder a cor dele metálico e vai ficar vermelho. E aí ele tá derretido. Vai ser, tipo, entre muitas aspas, uma lava. E aí você vai aplicar ele numa forma, certo? E enfiar dentro da água, porque daí ele vai ficar rígido. Dependendo do material, se ele estiver puro, ele já é mole. Não é bem mole, tipo, pastoso, ele é mais flexível. Você consegue mexer nele, tipo plástico. Você consegue entortar o negócio. E aí o pessoal faz uma ligação entre metais, além dos bancos. Até aí tudo bem. É, tá, e aí essa ligação metálica, bonitinha, ela pode interferir em muitas coisas dos metais. Então ela pode
interferir em condutividade elétrica, condutividade térmica, maleabilidade, lustrosidade. Então, o material pode ficar, sei lá, extremamente rígido, mas ele também pode ficar extremamente mole se você não combinar as coisas certas. Aí ele pode ficar extremamente fosco, como ele também pode não ficar fosco, pode ficar extremamente brilhoso, bem lindo, bonito. Mas isso depende do material que você está misturando, sempre. Então, para você fazer algumas ligações, você tem que saber um pouco de como funciona. Tipo, isso liga com isso, mas aí se ligar com isso vai ficar bom? Talvez não fique. Mas isso a gente tem tabelas na internet, tá? Não que nesse caso de ligação metálica, acredito que vocês não vão precisar do Enem. Então não se preocupem com isso. Mas se um dia vocês forem trabalhar com isso, daí tem uma tabelinha falando o que dá pra misturar e o que não dá, e o que dá certo e o que não dá, tá? Muitos testes na história aí da química, né? Tá, e aí metais são uma parte fundamental, né, da nossa vida, tanto em aspecto de tecnologia quanto da nossa vida cotidiana. Se você parar pra pensar, mais da metade das coisas que você usa provavelmente tem alguma coisa de metal dentro dela. Menina, de A metais vai funcionar, vamos falar igual, porque não vai ser igual, mas ela funciona bem parecida com diametais não, de metais, ligação metálica. Ela é bem próxima uma com a outra. Não sei se dá pra entender. Tipo, deixa eu pensar, calma. É a mesma lógica, mas aí depende também, sabe? Não sei se deu pra entender. Essa pauta não estava na minha lista, moça. Mas eu posso explicar isso. Posso explicar isso sexta-feira, se vocês me permitirem. Por favor, não me odeiem. É... Resumindo tudo que eu falei, certo? Ligação iônica, capitalismo. Ligação covalente vai ser comunismo. E ligação metálica. Opa. E ligação metálica, metal com metal. Ligas metálicas. É isso. É, lembrete. Ligações covalentes podem ser apolares ou polares. Lembre-se disso. Apolar, não. Água, não. Negativo, sem água. Pensem em apolar cascão, da turma da Mônica. E polar, água. 100% água. Certo? Essa parte de ligações ficou ok? Tá. Próxima pauta. Ai, gente, eu acho que eu vou dar as cinco pautas na aula de hoje. Não vai ficar nada pra sexta-feira. E aí eu vou preparar os conteúdos de vocês de texto. Tá, vamos lá. Ácido, base, sais e óxido. Isso aqui funcionar, vocês têm que super entender ligações químicas. Por quê? A base sempre, a base de qualquer coisa química vai ser ácido base. Sempre. Sempre. E aí, o que nós entendemos como ácido? Gosto azedo,
Se você encostar na sua pele, você vai sentir uma sensação horrível de, tipo, queimadura. Não é nem de corte, tipo, de queimadura mesmo. Tipo, você encostar na panela e tostar a tua mão. Essa é a sensação. Ela pode reagir com alguns metais. Não obrigatoriamente todos os metais, mas geralmente reage com metal, mas não todos. Não obrigatoriamente. Reage com pedra calcária e bicarbonato de sódio para produzir dióxido de carbono. Maravilhoso, dióxido de carbono. E aí existe um material dentro de laboratório que se chama papel de tornassol. E aí ele pode ser vermelho ou ele pode ser azul. E aí você vai pegar esse papelzinho inchado dentro da sua solução, ele vai ficar de uma cor e aí você sabe se aquilo é ácido ou base. Mas, se você não tiver o papelzinho de tornassol, você também pode descobrir a partir do pH. Mas isso vai evoluindo, tá? Base. O que nós entendemos como base, assim, de uma forma visual, não de uma forma molecular, tá? Tem gosto amargo. Geralmente ela vai ter uma textura oleosa. Então vai ser, tipo, escorregadio. Reage com óleos e graxas. Papai de tornassol vai ficar azul. Azul? E reage com ácido na produção, com ácidos na produção de sais e água. E aí, visão microscópia. Nós temos teorias aí. Lembre-se, odiamos teorias. Tá, e aí nós temos a teoria de Arrhenius. E aí, na teoria dele, você tem que ter água na sua vida. Você vai ter que ter água. E aí, o que ele fala sobre o que é o quê? Um ácido é uma substância que, enquanto dissolvida em água, vai liberar íons H+. E uma base de uma substância aquosa vai liberar hidroxila, OH-. E aí ele também classificou que se você tiver uma interação de ácido-base, vai ocorrer uma situação de neutralização. E aí tá. A partir da neutralização que ele fala, você provavelmente já deve ter visto, se você tem aula de laboratório na sua escola, ou se você não tem, assistiu um vídeo de algum maluco fazendo alguma coisa, falando que se você derrubar... Deixa eu pensar. Se você derramar qualquer ácido na tua mão, você tem que enfiar embaixo da água. E deixar aquele negócio sair, sabe? Deixa um pouquinho a tua mão parada lá embaixo da água. Por quê? Porque a água é neutra. Extremamente neutra. O pH dela é 7. 7 é o nosso pH neutro. E aí ele não vai reagir com a tua mão, sabe? E aí vai sair aquele negócio sem danificar o resto da tua mão. Tirando o espacinho onde literalmente caiu, né? Tá. Teoria de Arrhenius, tá tudo bem? Tá ok? Expliquei. Tá, beleza? Essa parte? Porque piora. Tá. E aí a teoria de Borg-Lewis. Gente, vocês aceleram a aula, né? Porra! Sim, tem questão de nomenclatura. E aí existe ácido. Calma. Existe ácido e base que podem ser fortes ou fracos. Mas calma, isso tá. Nós estamos na teoria do que eles são. Calma aí. Tá. Teoria de Borg-Lewis. Nós trabalhamos com dando e recebendo. Lembram das ligações lá, né? Basicamente isso, só que ele aplica agora pro que é o quê? Então, na teoria dele, o ácido sempre vai ser um doador de prótons, de H-. E uma base sempre vai receber um H+.
Ou seja, ligação covalente. Sempre. Adoramos ele. Covalente coordenado, onde um átomo fornece os dois átomos. Entendeu? Aí o que nós conseguimos entender? Adoro fotos, porque é mais fácil de entender. Pense que cada bolinha dessa daqui, que vocês estão vendo, é uma ligação que o nitrogênio pode fazer. Certo? Então aqui nós temos 2, 4, 6, 8 bolinhas. Então ele pode ligar 8 vezes com uma coisa. E aí vocês lembram que existe ligação dupla e ligação simples, né? Tripla ligação. Lembram disso, né? Tipos de ligação. Se tiver um pauzinho, ligação simples. Se tiver 2, ligação dupla. Se tiver 3, ligação tripla. Lembram disso? A gente ficou um desenho aqui. Tá. E aí aqui tá sobrando duas bolinhas, certo? Só que daí o nosso cloro tem 8, e aí ele tá, entre aspas, estabilizado, porque ele tem o 8, dá os 8 camadinhas dele bonitinho lá. E o nitrogênio precisa de um parzinho, então o cloro vai dar um hidrogênio para ele, e aí nós vamos ter isso aqui. Então, um H+, e aqui um H-, porque ele doou para esse infeliz aqui, certo? Aí depois de entender o que é cada um para cada infeliz, nós temos ácidos e bases fortes e fracos. O que isso significa? Se o ácido e a base for forte, são espécies que dissociam-se completamente para formar íons sem solução. Em contraste, os fracos ionizam parcialmente. Então, se você misturar e sumir não é o termo correto, mas separar tudo, são fortes. E se ficar alguma coisa ali ainda em contato, vai ser fraco. E aí, se for base ou ácido forte, eles vão ter uma reação de ionização que é reversível. Então, eles podem se formar e desformar. Então, tipo, eles podem ficar reagindo o resto da vida deles, formando a mesma coisa. E a força de um ácido ou base é determinada pela facilidade com que eles se dissociam para formar íons. Então, se ele tiver facilidade para formar íons, a gente sabe que ele vai ser forte ou fraco. Certo? Ácido forte, ele vai ser a favor da doação. O equilíbrio fortemente a favor da doação de um prótons para a água. E aí, um ácido fraco vai ser o equilíbrio de. Ele vai ser o equilíbrio fortemente a favor do ácido. Então, se tiver mais a favor da água, forte. Menos a favor da água, fraco. Um ácido forte é completamente dissociado em água, enquanto o ácido fraco está em equilíbrio com a base conjugada em água. Então, sumiu, forte. Não sumiu, fraco. Certo? Mas também lembre-se que nada some, ele se transforma. E aí nós temos escala de pH. É importante. Uma forma da gente medir se aquele negócio é ácido ou base e o quão ácido e o quão base ele é. Então, quanto menor o seu pH, maior a sua acidez. E quanto menor o pH, maior a acidez. E quanto maior o pH, mais básico ele é. E aí, como a gente sabe o que é pH? É a variação de 10 vezes na concentração de íon de hidrogênio. Ou seja,
ele é calculado a partir da concentração de hidrogênio em mol por litro. Então, quanto a quantidade de hidrogênio que ele tiver é o nível que ele é. Entendeu? Aí, nós temos sempre na vida de vocês peito. Neutro. Água. Sempre. Água sempre neutro. A não ser que você meta muito poluente naquela água, daí ela pode ter ácido ou base. Mas a água da torneira, que passa colocando a par lá bonitinho, ela é base. Básica não, ela é neutra. Então ela sempre vai ter o pH 7. Ou extremamente próximo de 7. Tipo, sei lá, 6,8, 6,9, 8, não, 8 daí já passou. Mas 7,5, 7,8, sempre. Entre 6 uns quebrados e 7 uns quebrados. Sempre. Aí uma coisa que é extremamente básica. Certo? É, extremamente básico não, mas tipo, é básico. Soda cáustica. Sabe? Aquela soda que seus pais usam pra limpar a, a caixa de gordura. Ela é básica. Ácido sulfúrico, que você destrói a sua mãozinha se você derrubar na sua mão. Extremamente ácido. Ácido de bateria. Se vocês abrirem bateria de carro, vai ter tipo um líquido lá dentro. Não é bem um líquido, mas tipo um óleo. Aquele negócio é extremamente ácido também. E se ele estiver quente, piorou. Você ligou o carro lá, a bateria tá quente, você vai destruir a sua bateria. Cai na tua mão, você se lascou. Lembre-se disso. É... Até aí, tudo bem? É verdade, soda cáustica é usada pra fazer também. Também falou. A gente usa soda pra deixar neutro, ou mais básico. Porque você tem que ter um certo pH no seu sabão. É, sais e óxidos são dois tipos de compostos completamente diferentes. E eles são formados a partir da reação de ácido básico. Não a junção dos dois, mas vai ter que ser um dos dois. Eles podem ser oxigenados ou não, ou seja, se eles têm presença de oxigênio ou não. Sais também podem ser classificados em binários, ternários ou quaternários, conforme o número de elétrons que o compõem. Então, binário 2, ternário 3, quaternário 4 e assim por diante. E os óxidos são formados pela ligação de átomos de oxigênio com outros átomos. Assim que eu estou falando muito rápido. Tá, sai. São compostos produzidos a partir da reação que ocorre entre um ácido e uma base, chamada de reação de neutralização. Portanto, um sal é formado por um cátion que vem de uma base e um ânion proveniente de um ácido. Eles são compostos iônicos, lembra? Ligações? Falei que ligações são extremamente importantes para ele. Então, ele vai ter que formar um cátion que vai ter que ser diferente de um H+. E um ânion que vai ter que ser diferente de uma hidroxila. Então, se formar um H+ ou uma hidroxila, não é um sal. Se formar algo diferente disso, um íon ou um cátion ou um ânion diferente disso, aí é um sal, certo? Os sais nas condições ambientes se apresentam como sólidos cristalinos, em elevado ponto de fusão e ebulição. Além disso, muitos apresentam sabor salgado característico. Exemplo, sal de cozinha ou sal grosso, sabe? Geralmente vai ter essa aparência. Tem outros sais
Mas o mais fácil para vocês lembrarem é essa cozinha. Óxidos são formados por dois elementos químicos, sendo um deles o oxigênio, que é mais eletronegativo do que o outro composto. Então você vai ter que ter um oxigênio e alguma outra coisa que tenha a eletronegatividade diferente. Geralmente, o óxido é onde o carbono representa o cátion ligado ao oxigênio. Indica quantos átomos de oxigênio devem compor o óxido. São substâncias binárias onde o oxigênio está ligado a um elemento químico menor em eletronegatividade que ele. Por isso, a ligação do oxigênio ao flúor, como nos compostos OF2 e O2F2, não são considerados óxidos, porque o flúor é mais eletronegativo do que o oxigênio, certo? Tá aí, tranquilo? Tá, e aí nós temos uma classificação geral, né? Que é a partir do hidrogênio. Então, o ácido pode ser classificado de acordo com o número de hidrogênios ionizáveis em monoácido, de um hidrogênio só, diácido, que possui dois hidrogênios, e triácido, três ácidos e tetraácido, quatro ácidos. Os ácidos são classificados pela ausência de oxigênio em hidrácidos, como HCl ou HCN. E quando há elementos de oxigênio, são chamados de oxiácidos. Então, não tem oxigênio, hidrácido tem oxigênio, oxiácido, certo? Aí, exemplo de ácido, se vocês quiserem anotar aí no caderninho de vocês, mais importante: ácido sulfúrico, fluorídrico, nítrico, fosfórico, carbônico. É, faça uma bolinha só no sulfúrico, clorídrico e nítrico. Geralmente eles caem em questões que caem em alguma coisa sobre isso. Porque eles são os exemplos mais comuns que a gente dá. Tá. Base. Elas podem ser classificadas de acordo com a hidroxila que liberam em solução. Então, monobase, de base, tribase e tretabase. Funcionam na mesma lógica que os ácidos. 1, 2, 3 ou 4. E aí assim por diante. A base de metais alcalinos ou de metais alcalino-terrosos, com exceção do berílio e do magnésio, são consideradas bases fortes, pelo elevado grau de dissociação. Já as bases fracas apresentam grau de dissociação inferior a 5%. Como hidróxido de amônia, certo? Aí nós temos exemplos de base: hidróxido de sódio, hidróxido de amônio, hidróxido de potássio, hidróxido de magnésio, hidróxido de ferro e de cálcio. Façam uma bolinha aí no de vocês: sódio, amônia, potássio e magnésio. Apesar que eu acho que de magnésio é extremamente difícil de aparecer em alguma questão, mas às vezes os caras estão muito felizes, não é mesmo? Tá. Sais são classificados de acordo com o caráter apresentado em solução aquosa. Então, ele pode ser um sal neutro, formado por cátion de base forte e um ânion de ácido forte. Então, forte, forte, neutro. Sal ácido. Ele vai ser formado por uma base fraca e um ácido forte. Sal base, formado por uma base forte e um ácido fraco. Então, se a sua base for forte, pense em briguinha, sabe? O mais forte vai ser básico. Se o mais forte for básico. E aí, se for mais forte o ácido, daí é um sal ácido. Não sei se dá pra entender a lógica.
Daí, exemplos de sais: nitrato de potássio, hipoclorito de sódio, cloreto de sódio, carbonato de sódio, sulfato de cálcio e fosfato de alumínio. O que mais aparece em sais são ligados a potássio e sódio. A maioria. Não significa que só porque está escrito potássio ou sódio é um sal, tá? Só que a maioria, sim. E aí nós temos óxidos. Eles podem ser moleculares, oxigênio mais um metal, ou iônico, onde vai ter um oxigênio mais um metal. Se ele for um óxido molecular, ele vai ter um caráter ácido em solução aquosa, antes disso. E se ele for iônico, ele vai ter um caráter básico, pois em contato com soluções básicas como óxido. Pois em contato com a água formam soluções básicas. Quando não reage com água, ele como um monóxido de carbono. Ele é caracterizado como um óxido neutro. Então, molecular vai ter um metal, iônico vai ter um metal, e se não reagir com água, ele é neutro. Exemplo: óxido de estanho, de ferro 2, de sódio e de lítio. Dióxido de estanho e dióxido de nitrogênio. Faz uma bolinha aí no de nitrogênio, tá? E de ferro 2. De sódio também, porque ele pode entrar em ambiental. Tá. Ácido base é isso. Nós temos ainda 5 minutos, então eu consigo falar sobre tratamento de água. Qualquer coisa eu paro na metade e termino na sexta-feira, tá? Sem problema. Tá, tá tudo ok até agora, gente? Estou indo muito rápido, estou indo ok. Alguma pergunta? Tá bom. Tratamento de água. Por que é importante? Porque a água é o que compõe mais da metade do teu corpo. E sem água a gente não sobrevive. E aí, se a gente contaminar toda a água que a gente vê, nos lascamos, não é mesmo? Nós não sobrevivemos, porque nós não podemos tomar coisas contaminadas, porque essas coisas podem fazer a gente passar mal e morrer, certo? Certo. É... Tá, e aí, por nós usarmos água em absolutamente tudo na nossa rotina, quando a gente joga pro esgoto, por lei, obrigatoriamente, então, tá no papelzinho lá, bonitinho, falando que é obrigado ter uma rede de abastecimento de água e uma rede de tratamento de água. Tratamento de água não significa apenas água do esgoto, tá? Pode ser água de rio, por exemplo. Por quê? Porque apesar de rio, entre aspas, ser potável, pode ser que algum infeliz foi lá e jogou alguma coisa que contaminou aquele rio, e você não sabe. Ou pode ser que um animalzinho foi lá e fez as necessidades dele dentro da água. E você também não sabe disso, porque você não está lá observando o rio, certo? Ou o lago. E aí a gente tem que fazer o tratamento daquilo, até porque pode ter, sei lá, bactérias naturais, patogênicas ou não patogênicas. Patogênica significa doença, tá? Não literalmente doença, mas patogênico a gente geralmente é assimila com doença, tá? E aí tem que ser passar por diversos tipos de tratamento. E aí tem dois tratamentos que ambos vão passar, tanto de abastecimento quanto de tratamento, que são tratamento químico e o tratamento físico. E aí também pode ter tratamento físico-químico também, tá?
Tá, tratamento de água potável, a água que a gente bebe, certo? Ela passa por três etapas: captação, tratamento e distribuição. Captação é da onde a gente vai pegar, então geralmente pegam de rio, então a gente vai capturar aquela água, fazer o tratamento e aí vai para tubulação de. Eu ia falar de esgoto, mas não é de esgoto. Ah, vai para encanação de distribuição que vai para nossa casa. Água para nossa casa, obrigatoriamente ela tem que ter o pH neutro. Então, obrigatoriamente tem que ter o pH 7 ou o mais próximo de 7 possível. Tá? Captação, primeira etapa do tratamento da água. Daí o tratamento é a segunda etapa e a distribuição é a terceira etapa. É, a captação ela precisa de vários tratamentos, então nessa parte que geralmente o que eles fazem? Tratamento físico. Então ele vai tirar pedaço de coisas, pedaço de madeira, pedaço de folha, sei lá, alguma outra coisa que estiver dentro da água. Que seja, entre aspas, grande. É, Em seguida, ele vai ser enviado para o reservatório, posteriormente levado para a tubulação chamada de ADUPOS, para a Estação de Tratamento de Água, ETA. Existe ETA e ETE. ETA, tratamento de água. ETE, tratamento de esgoto. Lembre-se disso. Senhor, falei muita coisa. Tá, sexta-feira, que aí é a nossa próxima aula, eu termino de explicar sobre tratamento de água. Alguém me lembra disso, pelo amor de Deus. Que eu comecei tratamento de água para essa gravação, né?